Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Nós vamos fazer essa conversa valer a pena, né, Conceição? Verdade. Mirtz, é um prazer estar aqui. E sempre vale a pena, né, Mirtz? É muito gostoso estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre autocuidado e descanso espiritual. Vamos tentar juntar essas duas coisas ou separar para entender melhor. Porque em termos de autocuidado, de se cuidar, é uma coisa que hoje ninguém mais pode ignorar, porque está em todos os lugares, né? Todo mundo divulga isso, né? É a vibe do momento. Todo mundo diz que você tem que cuidar, e tem que cuidar do corpo, da mente, das emoções, da alma, sabe? E isso daí hoje não é mais nenhuma necessidade, é quase que uma responsabilidade. Ou você cuida, né? Mas, sabe, e eu acho que a gente até tenta, né? Sim. A gente tenta comer melhor, fazer exercício, Sim. né? E quando a gente fica cansado, a gente precisa descanso, né? E sabe por quê? Porque se você não fizer isso, quando você não está se cuidando, você também não pode cuidar de ninguém mais, né? Além de não cuidar de ninguém, vai chegar um tempo que você vai precisar do cuidado de alguém. Quando você não se cuida, certamente na maturidade você vai precisar que alguém cuide de você. E o exercício que até pela Bíblia a gente aprende, a gente colhe a semeadura. Então, Sim. A gente precisa despertar para isso, né? Agora, quando a gente está falando em autocuidado, se ele não acontecer, a gente logo pensa num esgotamento, né? Sim. Que Afeta hoje em dia é fácil. E se eu falar assim, em esgotamento, o que vem à mente? Alguém que ou trabalhou demais, ou fez além do que podia, né? Que não está motivado. Quando que a gente fica esgotado? De que maneira? Bom, tem esgotamento físico. Sim. O esgotamento físico acontece quando? Quando fisicamente você passou dos limites. Passou do limite. Ou você usou muito o corpo, não nutriu de forma correta, né? Sabe, tem umas mulheres assim espetaculares que acordam e falam, hoje é dia de faxina. E pega em um dia, ela quer fazer tudo o que devia ter feito em 5, 6, né? Claro, se sobrecarrega. Mas, então esse é o físico. Tem também aquele esgotamento mental. Sim. Quando você realmente, né, fez alguma coisa, usou demais a sua mente, ou passou a ficar... Se cobrou demais, fez alguma coisa. Sabe quais são as palavras que definem todas essas coisas? Quando você vê a pessoa falando assim, coitada, chegou no limite. No limite. Não é assim, né? Sim. Chegou no limite. Ou então, ela não aguenta mais. Né? Isso daí normalmente acontece quando você faz tudo no teu esforço natural. Você canaliza tudo em você, tudo depende de você, tudo tem que sair das tuas mãos e a gente fica cansado realmente dessa forma. Agora, para algumas coisas a gente já falou que tem descanso, sabe? Que se é falta de sono a gente dorme. Se precisa parar de trabalhar, para. Sim. Agora, como a gente pode discernir cansaço emocional, cansaço mental ou, sabe, cansaço espiritual, né? Porque se você perceber que o cansaço espiritual não tem sono, não tem terapia, não tem viagem ou qualquer outra coisa que possa solucionar isso. Há um desassossego, você perde a paz, né? Sim. Então, e queridos, nós somos seres naturais e espirituais. Nós precisamos entender e separar essas coisas. A né? hora do descanso, a gente precisa entender. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. O conceito de autocuidado e de descanso espiritual, porque esse foi o título da nossa pauta, ele é claro para você? É claro, né? A pessoa precisa saber disso, sabe por quê? Porque quando você fica espiritualmente cansado, porque eu já ouvi pessoas crentes, pessoas dizerem assim, não existe esgotamento espiritual. E vou te falar onde ele se baseou, tá? No livro de Mateus, capítulo 26, verso 41, está escrito assim,
o espírito está pronto e a carne é fraca. Sim. Então, acho que o espírito está pronto, que não existe, né? Sim. Mas quando pode haver esse esgotamento espiritual, né? Vamos pensar assim. Vamos pensar primeiro, não vou nem entrar em ministérios, né? Porque Sim. é fácil a gente entender esgotamento espiritual e ministério. Dentro né? do ministério. De ministério é fácil. Sim. Porque às vezes você está há 20 anos naquele ministério, sobrecarregado, fazendo as mesmas coisas, né? Levando o problema de todos de todo mundo, costas. não olhando para você, né? E fazendo, e você está tocando, porque na tua cabeça está fazendo o serviço de Deus, o serviço para Deus, né? Sim. Tá? Mas, queridos, com o passar do tempo, sabe, quando você vai normatizando isso na tua vida, você vai normatizando, achando que é normal, né? Sim. Você está indo direto, às vezes, para um esgotamento espiritual e não vai perceber. Sim. Porque você normatizou tanto, né? Além de não perceber, o pior ainda é que você não vai admitir. Sim. Se alguém chegar para você, se eu falar, Conceição, sabe? Eu estou percebendo que você espiritualmente, você não vai está dizer... Bem. Não, de jeito nenhum, sabe? Mas sabe por que o outro percebe? Porque quando você se esgota espiritualmente, provavelmente você esgota quem está do teu lado. Sim, e perde o brilho, né? Perde a unção, você fica uma pessoa religiosa, vamos dizer assim. Você se torna um religioso. Você passa a fazer, e essa é a justificativa de muitos, diz assim, não, mas eu estou fazendo igualzinho eu fazia 10 anos atrás. Vira uma religiosidade. Só que há 10 anos atrás você fazia com paixão, não é verdade? Você tinha amor, você se empolgava, e depois não. Sim, é difícil, às vezes, para o cristão entender que nós somos livres hoje. O Senhor nos libertou para adorar, para amar, para cuidar de pessoas, mas é com amor que a gente faz isso, né? E normalmente o esgotamento, até espiritual, é quando você se cobra muito e você começa a cobrar das pessoas viver igual você vive. Isso é religiosidade. Sabe, você faz tanta coisa para Deus que você esquece até de Deus. Da verdadeira comunhão e da verdadeira intimidade com Deus, que essa é a base do Sabe, Evangelho. porque ele deixa de ser a sua fonte de descanso. Você está sempre fazendo e achando que fazendo, né? Então, é assim. A Bíblia traz exemplos disso, sabe? Traz verdadeiros heróis da fé, né? Um exemplo bem clássico disso mesmo é o de Moisés. Sim. Né? Queria fazer tudo sozinho. Sozinho. Estava tocando sozinho. Sim. E deixa e tudo, né? Mas precisou alguém de fora para vem alguém lá falar. Sim. E escutar alguém de fora é a coisa mais difícil quando você está envolvido, né? E no caso, gente, sogro. Olha que essa palavrinha sogro e sogra, né? É pesado, né? Pesa até hoje, mas foi o sogro dele, foi Jetro. Deu uma sugestão. Que vem dar uma... Ele falou, escuta, Moisés, eu estou do lado de fora, eu estou vendo como as coisas estão acontecendo. E tinha uma particularidade. Gente, esse Jetro nem crente era. Era crente no começo? Não era, né, Conceição? Estava sendo trabalhado. Estava indo e tudo mais. Mas ele disse, ele vai conversar com Moisés. É um texto um pouquinho grande, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir. Tá? Tá lá em Êxodo 18, começando no 13, que diz assim. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, ele disse: O que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. E quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você faz. Sem dúvida você vai desfalecer, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus será contigo.
representa o povo perante Deus, leva tuas causas a Deus. Eu li até o 19. E no verso 24 a gente lê o seguinte: Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Então, a sugestão de Jétro é aquilo que alivia mesmo a sobrecarga que nós vemos hoje em muitos pastores totalmente esgotados porque atraem tudo para si a responsabilidade, né? É o caso de Moisés. Ele disse, olha, separa pessoas qualificadas e confia que Deus também vai através delas, né? Porque o que acontece? É igual hoje, não é diferente, Merdes. Tantos problemas na igreja, 30 mil, 40 mil, 50, 60 mil membros. Qual é o homem que vai suportar ouvir cada ovelha que precisa de ajuda? Então precisa espalhar, delegar autoridade para que a obra de Deus seja feita. E muitos estão esgotados exatamente por isso, né? E sabe, queridos, e não é porque não pode atender, mas quer saber de tudo. Quer saber de tudo, quer controlar. Ele quer controlar, existe ter o hoje controle. Um desejo de controle, Mertz, que não é só nas igrejas. Todo mundo quer controlar todo mundo. É a tendência do ser humano já natural, né? Que precisa ser crucificada, né? Mas quando eu acho, por isso eu enfatizei o verso 24, Moisés atendeu as palavras do seu sogro. Ia fazer mal para ele, sabe? Né? Ia fazer mal para ele. A gente tem que estar aberta para isso. E Deus nos dá, nós aqui como mulheres, né? Eu e a Conceição como equipe, a gente está junto há muitos anos. É verdade, e perdi a conta. A gente perde a conta e nem vale a pena a gente ir buscar aqui agora pela memória. Mas o que a gente vai ganhando é confiança. Sim. É confiança justamente de saber. Porque mesmo que no primeiro momento você fique em dúvida, será que dá? Sim. Você tem que testar. Sim. Vamos ver. E confiar. Funcionou, confiar. E confiar na obra, porque a obra é do Espírito. É de Deus. A obra é do Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo usa você, me usa, e você dá essa liberdade do outro também crescer na fé. Isso é delegar. Isso é maravilhoso. E a sobrecarga que ficaria sobre você, você multiplica essas responsabilidades. Isso é de Deus. Deus é assim, né? E Deus olha, é assim. Se a gente vai ver no Salmo, tem um Salmo de Asaf, que é o Salmo 73, ele começou realmente, ele foi para baixo. Espiritualmente, ele estava muito mal, frustrado, decepcionado, olhando que o ímpio estava indo melhor do que ele. Sim. Sabe? No verso 11, ele diz assim, na verdade que em vão foi inútil manter meu coração limpo. Olha onde chega. Chegou a esse ponto. Chega a esse ponto de você dizer assim, será que valeu a pena? Né? É verdade. E quando a gente vê servos, homens de Deus, Mertz, que vivem essa experiência de saber se colocar no seu lugar, como a gente ouviu Billy Graham dizer, olha, se fosse só isso que eu consegui viver com Deus aqui já, que é a resposta disso, que foi dito aí, será que valeu a pena? Já teria valido a pena. Por quê? Porque é gostoso você depender de Deus e você ter essa leveza de Deus de passar a responsabilidade para outras gerações, né? Não se eu sobrecarrego em mim, Moisés sobrecarrega sobre ele, não teria passado o ministério para frente como ele passou. Ninguém estaria bem. Ninguém permanece para sempre. Ninguém estaria bem. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e a gente está falando sobre descanso espiritual, falamos já bastante sobre
desse esgotamento espiritual, mas a gente começou falando de autocuidado também. Sim. E a junção dessas coisas e a fonte, onde que a gente vai buscar isso. Bom, o descanso espiritual, né? Se é espiritual, é em Deus que a gente vai buscar, tá? Então, para eu encontrar esse equilíbrio, eu vou fazer algumas coisas, né? E eu vou buscar em Deus. Eu terminei com um salmo de Asaf. Asaf foi só em oração mesmo, só foi buscando em Deus. Se sentiu esgotado. Porque ele estava esgotado, mas aí ele foi diante de Deus, colocou, né? E a gente tem um convite. No Novo Testamento, a gente tem um convite para lançar sobre o Senhor. Sim. Né? Então, essa parte espiritual, realmente a gente tem que ir até o Senhor e envolve oração, meditação na palavra, adoração. Né? Às vezes o descanso espiritual, quando você diz, eu não estou assimilando nada, mas eu não consigo... talvez você não consiga ouvir a palavra, mas você pode louvar. Sim. Talvez você não consiga louvar, mas pode orar. Alguma coisa você vai fazer e vai sair. Né? E o maior descanso, Mirtz, é a compreensão da palavra de Deus. A palavra diz, errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É você realmente ter essa convicção que a obra é dele. Quando você se esforça muito para fazer a obra, quer converter todo mundo, quer fazer isso, quer fazer obra, o que acontece? Você vai se cansar e vai se esgotar. Quando você entende que a obra é de Deus, ele faz a obra, você só é um canal. Quando você é um canal, você encontra descanso, né? Agora, no autocuidado, naquele outro que tem a ver com... Esse tem a ver com a nossa mente, com o nosso emocional, com o nosso físico. Então, a gente vai cuidar e dar uma olhadinha, né? A gente sempre pensa que a gente sabe tudo a respeito do nosso corpo, né? Esses dias até eu não estava bem e nós temos médico de família. Médico de família, aquele que é médico, é sogro, faz parte da família, é amigo e que conhece você, que está há 20 anos e que você liga. Né? Então, às vezes a gente... pensa que te conhece tanto. Eu tive uma experiência assim, eu liguei para ele e falei, olha, querido, eu tô assim, o que é que eu faço? Eu liguei para ele dando um diagnóstico. Ele era o médico e eu estava dizendo... E muita gente faz isso com Deus. Né? Não faz. É por isso que eu peguei o exemplo, porque é muito fácil, a gente pensa essas coisas. Sabe quando que eu fui cair na real? Quando ele, claro, por isso eu liguei e falei tudo isso, ele acreditou em mim, né? Me medicou. Quando a medicação não deu certo, eu fui ver que quem estava errado era eu. Aí, vem cá que eu vou te olhar, né? Vem cá. Então, a gente tem que nos proteger também, sabe? Fazendo a coisa certa. Agora, é dormir que você precisa? Vai dormir. É comer? Vai comer. Agora, exercício? Agora tem uma coisa importante, Mirtz. O homem não é tão corajoso de chegar como você chegou para o seu médico e de chegar diante de Deus e dizer, olha, Deus, faz aí o seu diagnóstico. É difícil, porque você vai ouvir coisas que talvez você não esteja nem preparado para ouvir, mas é importante você fazer isso. Sabe, do mesmo modo, sabe, porque às vezes o que você precisa, no caso de Moisés, a gente viu que ele precisava dizer um sim. Eu estou entendendo o que está acontecendo, eu vou parar. Vou delegar. Vou delegar, sabe? Também dizer não, eu não aguento mais, né? Então, a gente tem que procurar. Quais são as diferenças que a gente tem que perceber mesmo e encontrar? O descanso espiritual só virá da parte de Deus, tá? Vem da parte de Deus mesmo. O autocuidado vai depender de você e até dos outros, se for o caso, né? Mas é mais nossa responsabilidade, né, Mirtz? Por exemplo, com o meu corpo, eu tenho responsabilidade corpo, alma e espírito. Muita gente esquece que tem responsabilidade também com o corpo. Então, tudo isso a gente tem que ter consciência, né? Espiritualmente, eu tenho que pensar que eu vou ser sustentada pela graça de Deus, eu vou ter entendimento da palavra, de todas essas coisas. E no lado natural, eu vou ter que estar focado nesses detalhezinhos verdadeiros, porque nós já falamos aqui em outras conversas, em se sabotar. O ser humano consegue... Ele é perito nisso. Perito em sabotar. Em se sabotar. Então, nós estamos falando da necessidade do equilíbrio.
Sim. O que a gente quer aqui é um equilíbrio. Um autocuidado sem negligenciar o tempo com Deus. Sim. Né? Então, como é que a gente junta essas coisas, né? São experiências que a gente tem que fazer e são individuais. Sim. Né? Outro dia eu pensei assim, eu estava exausta. Né? Estava exausta, porque tem exaustão, que eu já falei, que vem por um conjunto de coisas. Né? Meu marido mesmo diz, vai deitar um pouquinho, ou vai descansar, né? Ou vai... eu já não sou tão fácil de descansar. Eu vou ouvir alguma coisa. Vou ouvir, vou procurar alguém que eu sigo, que eu gosto de ouvir a palavra. Selecionei uma palavra. Gente, para mim, foi uma experiência tão interessante, porque eu achei no começo assim, eu vou começar a ouvir e vou apagar aqui, eu tô tão cansada que eu não vou conseguir. Mas te chamou a atenção. Me chamou a atenção. E eu fiquei tão renovada, que eu falei, Sim. olha, é possível, às vezes, em nível espiritual, renovar o corpo. Sim. Sim. A gente tem que viver essas experiências. E só acontece tentando. Sim, e isso, Mirtz, você é o resultado da tua fé. Uhum. Você é o resultado daquilo que você vive. Porque muitas vezes nós falamos de algo, mas não vivemos. Porque você fala que a gente se boicota. Né? Então, quando você vai buscar o espiritual, você também está cuidando do teu corpo, está cuidando da tua alma. Nós somos um ser tripartido, né? Corpo, alma e espírito. Quando você vai para o físico também, para uma academia, cuidar do teu lado físico, para você ter disposição, saúde, você também lá pode estar em comunhão com Deus e orando. É um tripé. É isso que eu digo, é esse equilíbrio que tem que buscar. A gente encontra descanso nesse equilíbrio mesmo. Nós temos um Jesus que, quando veio, Jesus homem, ele fazia todas essas coisas. Sim. Ele precisava dormir, Sim. ele precisava comer, ele precisava se alimentar. Ele foi humano. Né? Humano como todo mundo. Sim. E tem a hora que ele falava, agora eu vou ficar sozinho. Não quero companhia de ninguém. Sabe? Deixar todo mundo de lado. Sim. Eu vou separar esse tempo para eu estar com o Pai, para eu orar, para eu fazer outras coisas. Isso sabe? é fundamental para você ter essa segurança, esse descanso. É fundamental ter esse momento com Deus. Mordomia de corpo, de alma e de espírito. Sim. Né? Então, e é um convite explícito na Bíblia. Venha até mim, vai até ele. Lança sobre sabe? mim. Sim. Sabe, queridos, a gente não dá para separar. Você fala, mas que legal se a gente pudesse ir para um spa. Como você acabou de falar, tá ótimo. Mas, de repente, até na esteira da academia... Você pode estar em comunhão com Deus. Você pode estar em comunhão com Deus, sabe? A gente está fazendo este equilíbrio necessário, né? Na verdade, Mertz, tudo para Deus já está pronto. Ele tem disponível para todos nós essa segurança, esse descanso, essa paz. Está tudo pronto. O problema está na nossa humanidade. A gente chegar até Ele para trazer esse rio de água viva para fluir dentro de nós, né? Você sabe que numa conversa de mulheres, principalmente, né? Porque mulheres acham assim, se você realmente perder uns 4, 5 quilinhos, sabe? Fizer uma boa... uma boa limpeza de pele, estimular colágeno, enfim, uma transformação e tal. Uau, como tá tudo bem. São coisas boas. E eu acho que quem pode, deve fazer. Mas por trás de todas essas coisas, tem a nossa alma e o nosso espírito, sabe? Você precisa estar bem no teu todo. Né? É o conjunto, é este equilíbrio. Por isso nós falamos autocuidado. Porque também se você tiver espiritualmente bem, tá tudo bem bem com Deus, corpo. e não se cuidar, sabe? Sim. Vai ter problemas, sim, sabe? Sim. Vai ter problema. Então, tem uma recomendação escrita lá no livro de Hebreus, que eu quero ler para você. Hebreus 12, capítulo 12, a partir 1 e 2, diz assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sim. Nós estamos falando de
foco. Sim. Ele está falando de foco. E de foco, a gente então pode, já que o foco é esse, algumas coisas bem práticas que a gente senta para conversar. Primeiro delas, que a gente vai falar para você ajudar com o autocuidado espiritual, é realmente olhar para o propósito. Sim. Tem que ter propósito, né? E gostar do percurso, né? Porque às vezes você enxerga o propósito, mas você vai no percurso já se esgotando. Então você tem que gostar, tem que... Eu pergunto para minha neta quando ela chega da escola, porque estudar não é fácil, nós sabemos. Aí eu pergunto para ela, e aí, Laura, se divertiu? Levando ela a entender que o aprendizado pode ser uma diversão. Então o propósito pode ser uma diversão, você pode caminhar no propósito, no percurso com muita alegria. E isso gera satisfação e descanso. E nós estamos falando, não é daquela coisa que te faz sorrir tudo, não, é naquilo que te deixa leve. Que tá fazendo. Né? Te deixa leve, gostar do que está fazendo, né? Uma outra coisa que a gente tem que pensar é contente-se, eu gosto disso, com o que você tem. Sim. Porque se tem uma coisa que vai te desgastar, que vai mexer com o autocuidado e com a parte espiritual, é realmente você estar insatisfeita com aquilo que você tem ou o lugar que Deus te colocou. Isso, a própria Bíblia fala, contentai-vos com o vosso soldo. Cada um tem de Deus. Se nós cremos que Deus controla todo o universo, eu sei que o que eu possuo foi o que Ele colocou nas minhas mãos. E eu tenho que cuidar bem disso. Então, contentar-se com o soldo, Mirtz, é tão maravilhoso, é um descanso maravilhoso. É um exercício, né? Porque... No mundo moderno... E este vai puxar o terceiro que eu vou falar. Sim. Faça todas as coisas sem murmuração. Sim. Porque, olha, quando você começa a se lamentar, sim, né? Eu diria até, no lugar de você murmurar... você buscar um coração de gratidão, porque é o que faz a gente agir de forma diferente, né, Mirtz? Sabe, a frasezinha pode parecer lugar comum, ou pode parecer... Mas como eu digo para você, o evangelho tem que ser prático. Sim. Você não pode só te conhecer de palavra. Sim. Quando você está vivendo para Deus, fazendo as coisas para Deus da maneira correta, igual a gente falou, gostando do percurso, com o foco nas coisas, aceitando que o que você tem é o melhor, é o que Ele te deu, é o que você precisa, tá? Você nunca vai se esgotar espiritualmente. É verdade. Essa é a garantia. Esse é o ponto. Esse é o ponto, sabe? Por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Se você estiver nessa reta... vai se divertir muito. Você vai, sabe? Eu vou fechar com uma mensagem contida em Mateus, mas na linguagem contemporânea, que diz assim: vocês estão cansados, enfastiados da religião? Venham a mim, andem comigo e vocês vão recuperar a vida. Amém. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhe e trabalhe comigo. Sim. Observe como eu faço. Sim. Aprendam e se sintam livres. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Gostou do percurso. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.